Olá a todos, bem-vindos de volta à nossa caminhada pela estrada da salvação, que é a estrada de Jesus Cristo. Jesus que nos ensinou a chamar Deus de Pai, e da maneira como ele fazia, Abá, ou seja, Paizinho. Essa intimidade que ele nos dá e que é mostrada claramente na oração que ele nos ensinou e com a qual nós iniciamos a nossa jornada de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Na semana passada, ou no nosso último encontro, nós iniciamos a caminhada de um novo ano litúrgico. Que começa justamente com a preparação para o Natal. Natal quer dizer nascimento. Celebra-se a chegada do Senhor, o nascimento de Jesus Cristo, o Messias prometido por Deus desde a eternidade, e que num determinado momento da história, que São Paulo chama de a plenitude dos tempos, foi enviado pelo Pai para que, se encarnando no seio de uma mulher, por isso o próprio São Paulo vai dizer, nascido de mulher, portanto humano como nós humanos, Jesus viesse cumprir a vontade do Pai. Ele veio para isto, para fazer o que o Pai pediu que ele fizesse. O plano de Deus, o plano salvífico para toda a humanidade, decaída pelo pecado dos nossos primeiros pais. Aqueles que, metaforicamente, nós chamamos de Adão e Eva. Aqueles que aparecem logo nas primeiras páginas da Bíblia. Portanto, Jesus vem para isso, mas ele não chegou de uma hora para outra. Aqui neste ponto, é bom nós observarmos também, neste período em que aguardamos a chegada do nosso Salvador, a primeira chegada dele, fazemos memória dessa chegada. Sabemos que ele é aquele que já veio, que já cumpriu a missão, que vive hoje na eternidade do Pai, sentado à direita do Pai. Mas ele virá uma segunda vez, não mais naquela humildade que ele veio da primeira vez, não é? E para a qual nós nos preparamos de novo agora. Então, ele virá numa segunda vez na sua glória, mas isto não deve ser motivo de preocupação para nós, nunca. Por quê? Porque nem ele próprio disse saber, ou disse que sabia, quando é que isso aconteceria. A chegada do Filho de Jesus em sua glória para julgar a humanidade, isso se dará no tempo do Pai, que é o autor do tempo, que é o Senhor do tempo, que é a essência do tempo, que é o tempo em si. Então, só o Pai sabe esse momento, só o Pai sabe esse dia. Então, não nos importa, não devemos nos importar com isso. Devemos fazer, sim, na nossa vida diária, e especialmente nesse momento de preparação, para recordar aquela primeira vinda do Senhor, na humildade de um estábulo. Recordamos isto a cada ano,
marcamos o aniversário do nascimento de Cristo, portanto, do Natal de Jesus, justamente para que estejamos preparados para a chegada dele na nossa vida. Então, ele chegou uma vez, ele confirmou a sua permanência em nós quando tomamos o selo do batismo, e na hora da nossa morte, ele vai chegar outra vez. Então, realmente a segunda vinda do Senhor, ela é individualizada, na medida em que ele chega para cada um de nós. Mas ele já veio. Isso é que há coisa, um mistério extraordinário. Ele já veio e quer ficar conosco. Ele quer ser um de nós. Ele é o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, que está junto com Deus, e é Deus com Deus, como nos diz São João no início do seu Evangelho. No princípio era o Verbo estava junto a Deus, o Verbo era Deus. E mais adiante, ele vai dizer, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, nessa síntese admirável, nessa síntese maravilhosa, nós temos toda a história da salvação, especialmente desse momento de expectativa. Então, vamos nos fixar neste momento de expectativa. Deus prometera ao povo que estaria sempre com ele, que conduziria o povo como já tinha conduzido, tirou da escravidão do Egito e levou para a terra da promissão, a terra da liberdade, a terra onde, no dizer do poeta, corre leite e mel. Então, evidentemente, isto já tinha acontecido, mas vai acontecendo de novo. Por quê? Porque a missão daquele que viria salvar a gente, e veio nos salvar, a missão dele era justamente a instalação do reino de Deus, o reino definitivo, que ele instalou, mas que nos deu como tarefa instalar a cada dia. O reino de Deus não é uma coisa estática, nem é localizado geograficamente, como nós localizamos, por exemplo, o Reino Unido da Grã-Bretanha, o Reino da Espanha, como nós localizamos no mapa geográfico. Não, o Reino de Deus, a localização geográfica dele é onde nós estamos. Se nós somos verdadeiramente discípulos do Senhor, essa é a nossa missão. E para que nós façamos bem, cumpramos essa missão bem, é preciso que nós estejamos também muito bem cientes daquilo que aconteceu antes. E que serve não apenas de instrução, mas serve também de incentivo, de força interior para nós seguirmos à frente. Porque outros tantos, muitos tantos antes de nós, passaram pelo mesmo. Então agora é a nossa vez. E por isso a igreja nos convida a relembrar, a rememorar, fazer memória, quer dizer, trazer do passado para o presente. Uma coisa viva. Um fato que não pertence ao passado, não é um ontem, não, é o ontem que se transforma em hoje. E é um hoje que nós construímos. Nós somos chamados a construir esse hoje. Consequentemente, é preciso que a gente saiba o que aconteceu lá atrás. Para que hoje, quando isso chega a nós e nós fazemos memória disso, evidentemente nós saibamos por que estamos fazendo e quais são os instrumentos que nós temos, não é? Para podermos levar adiante essa missão. E o grande instrumento e aliás o único realmente forte e que nos ajuda definitivamente é a Sagrada Escritura. Então vamos à Sagrada Escritura
para entendermos o que acontece nesse período do advento. Nisso que nós chamamos advento. Advento quer dizer espera por aquele que vem. Aquele que vem para cumprir uma missão. Aí está o verbo em latim. Quer dizer, o verbo advenire, que quer dizer vir para. Adventus quer dizer veio para. Ou está vindo para. Então, vem para nós, a fim de que conosco nós construamos esse reino que Jesus veio instalar na terra. Que é um reino em contínua, em permanente construção, por um motivo muito simples, porque nós não somos perfeitos. Nós precisamos nos aperfeiçoar a cada dia, e nos aperfeiçoamos a cada dia na medida em que nós nos tornamos mais semelhantes a Jesus, para fazermos aquilo que Ele pediu que nós fizéssemos. E que se resume numa única frase, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor comanda tudo, como comandou a própria vida dele. Porque foi por amor que Deus criou tudo. E foi por amor que Ele mandou o seu Filho. E foi por amor que o Filho se entregou na cruz para a remissão dos nossos pecados. E é por amor que, uma vez ressuscitado, Ele entra em nós, Ele quer ficar em nós e nos ajuda a construir junto com Ele o reino que Ele veio erigir na terra, mas em cada um de nós. Muito bem. A chegada do Messias, o povo antigo, quer dizer, o povo judeu antigo, não falava em Jesus, não existia Jesus, não tinha esse nome, mas eles esperavam o Messias. E houve aquelas pessoas que falaram do Messias, especificamente. Nós sabemos a carta aos Hebreus, que começa assim, no princípio, ou seja, lá antigamente, Deus falou para nós por intermédio dos profetas. Então, os profetas são aqueles que, no passado, lá no Antigo Testamento, eles anunciam a chegada do Messias. Esta foi a grande função dos profetas, levantar o ânimo do povo que estava muito decaído, que estava lá embaixo. O povo tinha sido destruído várias e várias e várias vezes. Ele perdera a noção até, não só do espaço, mas do tempo, de tudo. Então ele precisava de um incentivo, de uma coisa que eles sentissem que eles não tinham sido abandonados por Deus. Deus nunca os abandonaram. Eles é que viraram as costas para Deus, que é exatamente o que nós fazemos hoje. Viramos as costas para Deus. Continuamos a fazer a mesma coisa que os povos antigos. Então é preciso que a gente seja lembrado de que Deus, no seu infinito amor por nós, não nos abandona, ainda que nós sejamos infiéis, inconfiáveis. Não saibamos manter a fidelidade a Ele como Ele mantém a dele conosco. Porque Deus é fiel. Então, Ele não nos abandona. Então, o povo estava numa expectativa ansiosa pela chegada desse Messias. No início, bem no início, quando os profetas começam a falar do Messias, são muitos séculos antes deles. E quando isso foi posto por escrito por um homem chamado Isaías, principalmente um homem, que é o primeiro dos profetas, e é o maior de todos os profetas. É o profeta messiânico por excelência. Se Isaías fala das fraquezas do povo, das quedas do povo, se fala daquilo que o povo fez contra Deus, da insurreição do povo contra Deus, do pecado cometido pelo povo contra Deus,
da nação, quer dizer, a nação, o povo que Deus escolhera para si, mas que se voltara contra ele, se ele fala disso, quer dizer, dos erros, das faltas cometidas pelo povo, por outro lado, ele anuncia a chegada de alguém que vem restaurar tudo isso, que vem restaurar o modo de viver desse povo, que vem restaurar cada um dos membros do povo. Cada pessoa será restaurada pela chegada do Messias. Então, Isaías, cerca de 800 anos antes de Cristo, antes do Natal, 800 anos antes de Cristo, já começa a falar da chegada do Messias. E ele fala, claro, numa linguagem figurada. Há de se entender aquilo que ele está querendo dizer. A linguagem figurada própria do seu tempo e própria para a sua época. É claro que as pessoas não entendiam, mas depois essa luz foi sendo lançada. Então, quando o povo vivia na maior desgraça, Isaías começa a lançar uma luz. Pela sua palavra, pela sua profecia, ele começa a lançar essa luz. E fala daquele que virá como luz, sendo a luz que vai iluminar as trevas em que nós habitamos hoje. Então, lá cerca de 750 anos antes de Cristo, Isaías diz o seguinte, que foi o que nós ouvimos na primeira leitura do domingo passado. Vou passar apenas que ela é pequenininha. Então diz assim: esta é a mensagem a respeito de Judá e de Jerusalém, exatamente, onde estava o povo de Deus. E a cidade de Deus, Jerusalém. O país, digamos, Judá, e a cidade, que é Jerusalém. Mensagem a respeito de Judá e Jerusalém, que são os mais importantes, porque é daí que vai nascer o Messias. Então vai dizer assim, que o Senhor Deus deu a Isaías, filho de Amós. Portanto, está mencionado aqui quem é Isaías. É o filho de Amós. Houve um profeta até mais antigo do que o próprio Isaías, chamado Amós, mas não é o pai desse Isaías aqui. Esse Amós é outro. Então tem o seguinte, Deus então transmite a Isaías uma mensagem, e Isaías a põe por escrito. Isaías vai passar esta mensagem para o povo, e esta mensagem é a primeira mensagem acerca do Messias, acerca daquele que virá com a missão de restaurar todas as coisas, a começar pelo templo, que indica justamente a transcendência de Deus, já que o templo está colocado no alto do monte. E é de lá que vai sair a instrução para o povo, isto é, aquilo que o povo deverá fazer, as leis que ele deverá obedecer, a fim de que ele possa estar sempre junto de Deus, fazendo exatamente aquilo que Deus quer que ele faça. Isto é o que se chama na Bíblia prática da justiça. Quando se fala em justiça e imediatamente se coloca temor a Deus, o temor a Deus significa ouvir o que Deus quer, escutar o que Deus quer no coração, meditar sobre aquilo que Deus quer, revestir-se da palavra de Deus, porque é a palavra dele, e pô-la em prática. Porque não adianta nada a palavra apenas. A palavra tem que ser posta em prática, tem que ser transformada em ação. E isso se valia lá atrás, 800 anos antes de Cristo, vamos dizer assim, limitando aqui nesse tempo, vale hoje também e com muito mais razão. Em que hoje nós sentimos, porque estamos vivendo este tempo, que são tempos de grande, de densa escuridão, agravados, evidentemente, pela pandemia,
mas são tempos de densa escuridão moral. Moral do ponto de vista pessoal, social, das nações, tudo. O mundo foi duramente atingido. E as pessoas estão cada vez mais querendo resolver as coisas por si, esquecidas de que têm limites, mas não sabem reconhecê-los e se afastam de Deus. Claro que o trabalho de Deus aqui na Terra corresponde ao nosso próprio trabalho. Não temos que ficar esperando que Deus, num estalar de dedos, Ele faça as coisas. Para Deus nada é impossível. Ora, por isso, e por uma coisa absolutamente inacreditável ou inconcebível pela nossa razão humana, Deus quer que a gente o auxilie. Ele não precisava disso, mas Ele quer precisar. Muito bem, então esse Isaías é o primeiro a falar do seguinte, no futuro. Então ele está falando de um tempo por vir. De um tempo por vir. E é esta passagem que dá início ao nosso tempo por vir, que é a preparação para esse tempo por vir, que é o advento que nós estamos vivendo. Ainda na primeira semana, hoje é sexta-feira, da primeira semana do advento, e no domingo nós vamos começar a segunda semana do advento. São 4, então já teremos chegado à metade. Bom, no futuro, o monte do templo do Senhor será o mais alto de todos e ficará acima de todos os montes. Por quê? Porque o monte do templo do Senhor. Então, o templo é o local terreno onde Deus habita. Ora, se Deus habita no templo, o templo é um lugar divino, pela presença de Deus, e se coloca no alto do monte para ficar acima de todas as coisas. O que isto significa? Significa que Deus está acima de todos. Deus é transcendente. Deus transcende a nós outros humanos. Nós somos imanentes, isto é, estamos ligados à terra. Bem lá embaixo, bem pequeno, e Deus está lá em cima. Mas está lá em cima e está dentro de nós também. É isso que Ele fez. Ele veio para ficar conosco, e por isso Ele se encarnou no seio de uma humana. Bom, o templo ficará acima de todos os montes, indicando que aí está Deus, e Deus está acima de tudo. Voltemo-nos para Ele, para aprendermos dEle o que Ele quer da gente. Os povos de todas as nações acorrerão ao templo, os povos de todas as nações, e dirão assim: vamos subir o monte do Senhor, vamos ao templo do Deus de Israel. O Deus é de Israel, está sendo escrito para aquela época, mas está soando hoje. O Deus de Israel, primitivamente, Deus de Israel, é hoje o nosso Deus. Porque Ele veio e se fez homem como os homens, para tornar os homens divinos como Ele. Então, as nações, os povos de todas as nações acorrerão, quer dizer, irão correndo para esta montanha onde está este templo, quer dizer, todas as nações. Portanto, não é apenas o Deus de Israel, é o Deus que será Deus de todos, porque todos acorrerão para eles. Mais adiante, São Mateus vai sintetizar os povos todos acorrendo ao local onde está Deus, na figura de 3 pessoas, que são os 3 magos. Eles representam a humanidade, representam todos os povos que acorrem. E no dia de Pentecostes, o primeiro Pentecostes, há povos de todas as nações, do norte, do sul, do leste, do oeste, lá em Jerusalém, ouvindo os discípulos de Jesus falar de Jesus.
Portanto, está aqui cumprida a profecia de Isaías, com esses dois fatos. Então está aqui, os povos de todas as nações vão para lá, e lá eles dirão, vamos subir o templo, quer dizer, vamos buscar o Deus de Israel. Por quê? Porque ele nos ensinará o que devemos fazer. O ensinamento, a instrução vem de Deus. E Deus ensina o quê? Aritmética, história, geografia, nada disso. Deus ensina como proceder. De que maneira nós, com toda a liberdade que Ele nos dá, devemos agir. Claro que isso será sumarizado por Jesus numa única frase: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Antes Deus já tinha dito, amai-vos, amai a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Isso está lá no Antigo Testamento, no Deuteronômio, está lá. Mas Jesus desenvolveu essa mesma lei, tornando-a mais completa. Esse amai a Deus sobre todas as coisas, sim. E ao próximo como a ti mesmo, também. Mas ao próximo, amai a Deus sobre todas as coisas e a vocês mesmos, entre vocês, como eu vos amei. E o amor de Jesus é um amor radical. É um amor que vai levá-lo à cruz. Então, ele nos ensinará o que devemos fazer e nós andaremos nos seus caminhos. Promessa, nós andaremos nos seus caminhos, pois os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém, e do Monte Sião ele fala com o seu povo. Então, além de dar a instrução, que virá pela lei, no Antigo Testamento, virá pela lei, virá pelos profetas, é isso que nós estamos vendo. Os livros do Antigo Testamento se dividem em os livros da lei, e depois os livros proféticos, e depois outros escritos. Os outros escritos são menos. Principalmente você tem a Torá, os 5 primeiros livros, e mais os profetas, porque os profetas são essenciais. Porque eles são os mensageiros de Deus. E Isaías é o primeiro grande mensageiro. Quer dizer, Deus vai chegar no futuro. No futuro. Então nós temos que estar preparados para a chegada de Deus. É por isso que a igreja nos propõe este período de preparação para o Natal, que é o momento dessa chegada. E finalmente ele vai dizer, ainda nessa primeira profecia, ele vai dizer, eles transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Quer dizer, haverá paz. Esse será um tempo de paz. Porque o Deus que virá e que se instalará no seu templo, esse daqui projetado por Isaías, esse Messias será chamado de Príncipe da Paz. Ele vai trazer a paz para o mundo. E as nações não farão mais guerra, nem se prepararão para a batalha. E termina com esta convocação. Venham, descendentes de Jacó, vamos caminhar na luz que o Senhor nos dá. Portanto, a luz que o Senhor aqui significa Deus. Deus nos dá a luz porque Ele é a luz. Então Ele vai passar uma parte dele mesmo para nós. Para que nós sejamos luz. Por isso, Jesus, que é o Messias por aqui ainda aguardado, Jesus vai dizer mais adiante que Deus é luz. E que, sendo Deus luz, nós também somos luz. Ele diz, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. É isso que Deus nos dá. E é isso que Deus quer que nós sejamos.
Foi assim que Isaías, 700 a.C., começou a falar da chegada, começou a falar do Messias. Mais adiante, ainda no profeta Isaías, nós temos exatamente o que nós vamos ouvir no domingo que vem, na primeira leitura. Então, como vocês estão vendo, Isaías é uma figura importantíssima do tempo do Advento, porque ele é repito, o profeta messiânico por excelência. Não há ninguém, todos eles falaram, todos os profetas falam do Messias, mas ninguém falou do Messias como Isaías. Isaías é o maior dos profetas messiânicos. Todos são, mas esse é o maior de todos. E tanto assim é que lá no capítulo número 11, ainda trata-se da mesma pessoa, o mesmo Isaías. Lá no capítulo número 11, ele já anuncia o Messias especificamente, dizendo quem ele é. Para bom entendedor, meia palavra basta. Vamos ouvir no domingo alguma coisa nesses dizeres. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé. O rei Davi, cujo pai chamava-se Jessé. Então, nascerá da raiz de Jessé um descendente, que será como um ramo que brota de um tronco, como um broto que surge das raízes. Portanto, esse que virá, saindo do tronco da árvore, como o broto que surge das raízes, aquela gente nova que virá com toda a força, esse será um descendente do rei Davi. Isso será muito importante. Jesus será conhecido como filho de Davi. Quando os cegos não enxergam, não veem Jesus porque são cegos, mas o tratam por filho de Davi. Como é que eles souberam dizer isso? Muito bem, então surgirá este descendente do rei Davi. Ele está associando, Isaías está associando o Messias ao rei Davi. Portanto, ele será da descendência de Davi. Será um descendente de Davi. E diz mais, quem será esta pessoa, esse descendente do rei Davi? Ele vai ter uma característica fundamental, essencial, definitiva, para marcar a sua presença no meio dos homens. O Espírito do Senhor estará sobre ele e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. O Espírito do Senhor. Portanto, esse descendente do rei Davi, ele trará consigo, ele terá em si o Espírito do Senhor. Portanto, Deus com ele. Por isso, quando nós professamos a nossa fé, rezando aquele credo mais longo, nós dizemos que Jesus é Deus com Deus. Luz da luz, porque se ele é Deus com Deus, ele é Deus. E se é Deus, ele tem o Espírito de Deus nele. Mas que o move, é o Espírito do Senhor estará sobre ele, e lhe dará sabedoria e conhecimento. São as duas características fundamentais do Espírito de Deus, a sabedoria e o conhecimento. O Espírito de Deus pousará sobre o Messias, e ele então ensinará com toda a sabedoria e todo o conhecimento. Nada será maior do que ele.
E toda a sua palavra terá a força do Espírito de Deus. O que ele falar será palavra de Deus. E aí, ele não julgará pela aparência, ele conhecerá a vontade de Deus e terá prazer em obedecer-lhe. Quer dizer, ele vai conhecer a vontade de Deus e vai fazer exatamente o que Deus quer que ele faça. Tanto isso é verdade, que lá no Horto das Oliveiras, quer dizer, aqui é apenas a profecia da chegada do Messias, 800 anos antes dessa chegada. 800 e tantos anos depois, quando Jesus, já homem, adulto, estará sofrendo lá no Horto das Oliveiras a sua paixão psicológica, o seu drama interior, ele vai pedir ao Pai o quê? Que afaste dele o cálice. Mas vai acrescentar logo a seguir, mas que se faça em mim, não a minha, mas a tua vontade, em consonância com a profecia de Isaías, quando diz que ele conhecerá a vontade de Deus e terá prazer em obedecer-lhe. Quer dizer, e obedecerá à vontade de Deus. Ele veio para isso. São Paulo dirá aos Filipenses que Jesus foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Pai, o que fiz foi te obedecer. O que fiz foi pôr em prática aquilo que tu pediste que eu pusesse em prática. Esta é a grande lição que nós recebemos de Jesus. Muitas vezes queremos fazer aquilo que nos apetece, aquilo que nos vem à mente, os nossos desejos, queremos vê-los realizados. Tudo isso é humano, tudo isso é ótimo. Mas temos que sempre nos lembrar dos nossos limites. Não somos os donos do universo. Se nos afastarmos da graça de Deus, tudo que nós fizermos dará errado. Não haverá nada que dê certo. Mesmo aquilo que aparentemente dá certo. Porque falta o essencial. Falta que aquilo que nós queremos, os nossos planos, os nossos desejos, se concretizem de acordo com a vontade de Deus. Porque foi assim que o próprio Deus fez. No seu Filho, que veio cumprir a vontade de Deus. E ele vai mais além, e mas dirá mais. Com justiça e com honestidade ele governará o seu povo. Nós veremos nessa passagem uma série de características que são não apenas indicações, mas lições de como nós temos que agir no nosso dia a dia. Por exemplo, justiça e honestidade. Olhemos para o nosso mundo de hoje, olhemos à nossa volta, como anda a justiça? Que justiça nós estamos executando? A justiça humana dá no que dá. Outra coisa, olhemos à nossa volta, do que se fala mais hoje, a não ser em corrupção? Há mais honestidade ou há mais corrupção? Nós sentimos a força da corrupção ao nosso lado. Isso é devido justamente à nossa fraqueza e à nossa arrogância, à nossa autossuficiência, que acha que por nós, ou somente nós, com as nossas parcas forças, podemos vencer essa atração irresistível que o mal exerce sobre nós. Nós sozinhos não temos forças de derrotar o mal. Precisamos da graça de Deus, por isso temos que estar constantemente em oração. No nosso dia a dia, isso não quer dizer que devamos ser carolas, absolutamente. Mas quando pensarmos em alguma coisa, quando estivermos andando, voltemos
o nosso pensamento para Deus, coloquemo-nos na presença dEle. É isso que Ele quer, porque Ele quer ficar conosco, Ele veio para ficar em nós. Se nós nos afastarmos dEle, evidentemente que vamos dar, como diz a expressão, com os burros na água, ou se dizia assim. Ou melhor, vamos quebrar a cara. E não só a cara. E estamos vendo aí, quando a coisa então ela se expande pelo mundo. Por exemplo, quem é que podia imaginar que nós íamos sofrer o que estamos sofrendo como consequência da pandemia? Quer dizer, que uma pandemia fosse tomar conta da humanidade já tão avançada no seu conhecimento tecnológico. É capaz de chegar aos confins do espaço, a ver o início de tudo, falando numa maneira científica. Mas não somos capazes de derrotar um vírus. Até porque ele é invisível. Nós olhamos a finitude do espaço, ou melhor, aquilo que nós pensamos ser finito, na realidade é infinito. Nós olhamos para o passado, para o início de tudo, dizem os cientistas. E agora, mais do que nunca, com esse James Webb, olhamos para isso e não conseguimos enxergar uma coisinha ali, que existe, e provocou essa mortandade geral no mundo inteiro, com consequências gravíssimas do ponto de vista social, haja visto que está se passando na China, etc. E que pode continuar no mundo inteiro, porque isso não acabou. Não fomos capazes de derrotar. Estamos indo. Vai ganhar em algum dia? Vai. Mas para isso é preciso ter paciência e precisa se curvar a Deus. Senhor, ajuda-nos a extinguir esse mal. Quem vai extinguir é Ele, mas por nosso intermédio. E aqui, nessa profecia, Isaías também fala de coisas muito estranhas para os nossos ouvidos de hoje. Quando ele diz que, quando chegar essa pessoa e instalar o seu reino, os lobos e as ovelhas viverão em paz. Ora, o lobo mata a ovelha. Aqui não. Viverão em paz. Leopardos e cabritinhos descansarão juntos. Bezerros e leões comerão uns com os outros. Não é o leão comer o bezerro. Crianças pequenas os guiarão. Vacas e ursas pastarão juntas e seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Tudo que para nós é impossível já é previsto por Isaías como o reinado de paz daquele que é o Messias, daquele que virá no futuro. O futuro que chegou e o futuro que nós relembramos agora, fazemos memória como se ele não tivesse chegado. Lembramos a primeira vinda de Jesus para nos recordarmos sempre de que ele voltará de novo. Em Sião, o Monte Sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso, pois a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Evidente que nós estamos vendo isto e ouvindo isto, nós estamos muito longe de alcançar este reinado de paz, porque nós não seguimos à risca aquilo que nos é ensinado, aquilo que é a vontade de Deus. Pelo contrário, nós continuamos a sobrepor a vontade de Deus com a nossa vontade. A nossa vontade é mais forte do que a vontade de Deus. Porque o homem acha-se autossuficiente, é por isso. Não é que Deus não queira que o homem faça as coisas que ele tem em mente. Quer sim,
Porque senão o homem é criado à imagem e conforme a semelhança de Deus. O homem recebeu o sopro vital de Deus. Então Deus está em nós, sim, Senhor. Mas para que nós possamos agir com ele, é preciso que a gente creia nisso. Nós outros, que somos católicos, cristãos católicos, apostólicos, romanos, batizados, acreditamos ou não acreditamos nisto? Como é que nós rezamos o credo? E o Pai Nosso? E a Ave Maria? E durante a celebração litúrgica, canta-se o Glória. Entende-se o que se está falando? Canta-se os Santos. Entende-se o que se está falando? É preciso a gente ter em mente essas coisas. E é preciso aproveitar esse período do advento, que não é o primeiro que nós vivemos, mas é como se fosse o primeiro, para pensarmos um pouquinho nessas coisas. Não precisamos ir muito longe, não. A nossa contribuição para esse reinado de paz, ela é mínima. Não dá nem para ver, é um pozinho no chão, um grãozinho de areia. Mas se nós juntarmos tudo isso, cada um fazendo a sua parte, pelo menos ao nosso redor nós vamos viver em paz. Neste tempo em que a comunicação se tornou senhora das mentes de todo mundo, mas uma senhora nociva, malévola, por causa da comunicação em si? Não, porque nós desvirtuamos esse processo, porque não nos utilizamos dele para as coisas boas, também para as coisas boas, mas muito mais para as coisas... Aí surge as tais fake news. E o espalhar de notícias completamente absurdas e mais, a disseminação atual do ódio, da violência. É o oposto desse reinado de paz em que, como é que diz aqui? Os bezerros e os leões comerão uns com os outros. Não é um comer o outro, comerão uns com os outros. Quando hoje em dia é só ver o que o urso russo está fazendo na Ucrânia. E não que na Ucrânia só exista pessoas boas. Não é isso. Pois estão em guerra, e se estão em guerra, alguma coisa está errada. Não é possível que esteja certo. Isaías falou isso quase 800 anos antes de Cristo. E foi falando essas coisas. Pois bem, passemos Isaías. Mas ainda Isaías. Para nós introduzirmos um outro profeta, ainda vamos a Isaías. Isaías, no capítulo número 40. Capítulo número 40. Esse já é um outro Isaías. Não é aquele filho de Amós, lá de trás, dessas duas profecias que eu falei. Esse aqui é um outro. No capítulo número 40, versículo número 3, ele diz assim: alguém está gritando, preparem no deserto um caminho para o Senhor. Abram aí uma estrada reta para o nosso Deus passar. Tradução: temos aqui uma voz que clama, é uma voz que grita. Abrir no deserto os caminhos do Senhor, quer dizer, fala para nós.
abrir no deserto, o deserto da vida. O deserto é a vida. Abre na tua vida, que é um deserto, um caminho para Deus passar. Ou seja, volta-te para Deus. Faz o que Deus te pede. Mas prepara esse caminho para Ele. Mas então diz aqui, portanto, isso é Isaías, uns 700 anos antes de Cristo, 600 e poucos anos antes de Cristo, ele diz isso. Passam-se mais 200 anos. Aí surge na história, lá pelos anos 500, 450, antes de Cristo. Portanto, cerca de 300 anos depois daquele primeiro Isaías, aparece um outro profeta chamado Malaquias. Malaquias. Eu disse para vocês que nós temos os profetas maiores, que são 4. E são chamados profetas maiores porque por causa da extensão da profecia deles. O Isaías, de que eu acabei de falar, o livro de Isaías tem 66 capítulos. O que vem logo depois dele é Jeremias, é enorme também, mais de 50. E ainda tem uma carta escrita por Jeremias. E como Jeremias era um chorão, ainda tem as lamentações de Jeremias. E tem Ezequiel, que foi outro que escreveu muito, e tem Daniel, esse então fala de coisas escondidas, de mistérios escondidos num futuro inimaginável. É o que se chama de linguagem apocalíptica. É a linguagem escatológica que Jesus vai usar para falar do discurso dos últimos tempos. E é o Apocalipse de São João, escrito da mesma maneira. Então, esse Daniel. Agora, há uma série de outros profetas, uns 12 profetas, que são chamados de profetas menores. Eles estão no livro dos profetas. Eles pertencem aos profetas, ao conjunto de profetas do Antigo Testamento. Esses são os chamados profetas menores, não porque sejam pequenininhos, nem porque a sua condição de conhecimento e a sua estatura moral também seja pequena, não tem nada a ver. É porque os seus escritos são pequenos. Amós, por exemplo, tem 2 capítulos ou 3. Habacuque tem 3 capítulos. Joel tem 4 capítulos. Então, esses são 12. O último, e que vem a ser exatamente o último dos profetas citados no Antigo Testamento, é Malaquias. O profeta Malaquias, ele é o 12º dos profetas menores. Ou seja, é aquele cujos escritos são pequenos. Pois é de Malaquias, quando termina a profecia de Malaquias, acaba o livro dos profetas do Antigo Testamento. Então, Malaquias, na sua profecia, diz assim no capítulo número 3. Gravaram? Isaías foi o primeiro a dizer que vem alguém, o descendente de Davi, etc, etc, etc. Os outros seguiram na mesma toada. Falam dessa mesma pessoa que chegará no futuro. Porém, é Malaquias que acrescenta estas palavras. Início do 3º capítulo. O Senhor Todo-Poderoso diz, é o Senhor que está dizendo, eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. Quer dizer, eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. Caminho de quem? Dele, do Senhor. É Ele que vai chegar. Então está se falando do Senhor que vem. É o mesmo Messias. É aquele enviado. Eu enviarei o meu mensageiro. Então,
antes da chegada do Senhor, que vai trilhar esse caminho no deserto, referido por Isaías lá no capítulo 40, eis a voz que clama, preparai no deserto o caminho do Senhor. O Senhor que vai trilhar esse caminho antes da chegada dele, virá um seu mensageiro, seu emissário. Então o Senhor vai mandar alguém para preparar esse caminho. Então essa profecia de Malaquias, o início do capítulo 3, é uma espécie de continuação daquilo que Isaías disse lá no capítulo 40. É uma espécie de continuação, quer dizer, é um tipo, ele está falando de um mensageiro. Portanto, antes da chegada do Senhor, virá um mensageiro desse Senhor. Então ele diz, e o Senhor, a quem vocês estarão procurando, vai chegar de repente ao seu templo. Lembram do templo? Que foi falado lá atrás? Ele vai chegar ao seu templo, à sua casa. Vai chegar de repente. Você que é templo de Deus, segundo São Paulo, você, por acaso, pode marcar o dia e a hora em que Deus chegou? Você sabe dizer isso? Não sabe. Eu sei o dia e a hora não sei bem, mas suponho que tenha sido de manhã, que eu recebi o selo de Deus na minha testa, que é o batismo. Se eu sei o dia do meu batismo, aí eu sei que nesse dia eu recebi o selo de Deus. Mas isso não quer dizer que Deus tenha entrado em mim naquele momento. Não. Não. Se Deus me escolheu antes de eu nascer, certamente Ele já sabia. E eu creio nisso. Então, olha aqui. E está chegando o mensageiro que vocês esperam. Portanto, Malaquias é insistente nisso. Virá um mensageiro antes do Senhor. Aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Vai haver uma aliança. Se o Senhor está dizendo que eu farei aliança, e a antiga aliança? A antiga aliança vai desaparecer. A antiga aliança vai desaparecer e vai aparecer uma nova aliança. É isso que vai acontecer. Virá uma nova aliança. Muito bem. Mais à frente, ainda no mesmo 3º capítulo, mas aí no versículo número 23, portanto começa capítulo 3º, primeiro versículo, e agora no versículo 23, ele diz assim, mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, portanto é Deus que está falando, lhes enviarei o profeta Elias. Ora, se ele disse que vai mandar um mensageiro antes, então, no espírito do povo que conhecia ou que tomara conhecimento desta profecia de Malaquias, esse mensageiro tem nome, Elias. E quem é Elias? É o grande profeta de Israel. É o primeiro dos grandes profetas de Israel. Tão grande que naquele episódio, séculos e séculos depois, no episódio em que Jesus se transfigura no alto do monte, aparecem do lado dele quem? Moisés e Elias. Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Soma Moisés com Elias, lei e profeta, e você tem o Antigo Testamento. O Antigo Testamento está ali para passar um atestado de que Jesus é a concretização daquilo tudo que o Antigo Testamento disse dele. Portanto, o Antigo Testamento, que é a antiga aliança, olha, vai existir uma nova.
Tanto que o Elias e o Moisés desaparecem e fica só Jesus no alto do monte. Isto é, a antiga aliança some e a nova aliança se impõe. Isso quer dizer que o Antigo Testamento não vale nada? Não. O Antigo Testamento é a base do Novo. É através dele que a gente conhece o Novo. Por quê? Porque é no Novo que se concretizam todas as profecias antigas. Aqui está. Está aqui, provado aqui. Antes que chegue aquele terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. O profeta Elias. Muito bem. Passam-se 400 anos. E durante 400 anos não apareceu mais nenhum profeta em Israel. Mais nenhum profeta. Mas eles continuavam esperando. E sabiam que viria no lugar, antes de vir o Messias, quer dizer, havia aquela expectativa de que o Messias viria, mas que o Messias ainda não tinha chegado. 400 anos depois desse Malaquias. O Messias ainda não havia chegado. Então, o que acontece? Acontece que houve um momento na vida das pessoas em que a ansiedade pela chegada do Messias começou a crescer, de novo, começou a crescer. É exatamente o momento em que Deus envia Gabriel para falar com a Virgem Maria. Mas antes de ele falar com a Virgem Maria, ele fala com um sacerdote que está cumprindo as suas tarefas no templo numa determinada tarde. Esse sacerdote chama-se Zacarias. Zacarias é casado com uma mulher já bem velha e mais estéril. O nome dela é Isabel ou Elizabeth. E esse anjo, que depois se identifica como sendo o arcanjo Gabriel, aquele que assiste diante de Deus, quer dizer, ele mora diante de Deus, ele vive única e exclusivamente para cumprir as determinações de Deus. Gabriel vai como mensageiro para Zacarias, em primeiríssimo lugar, e diz a ele que as orações dele foram ouvidas e que a mulher dele dará à luz um filho. Aí dá o nome para o filho, faz tudo. Zacarias, obviamente, que também já é um senhor de idade avançada, não acredita que isso seja possível. Então ele diz exatamente isso. Mas, quer dizer, fala com uma certa ironia. Como é que isso vai acontecer se eu estou muito velha e a minha mulher ainda é mais velha? E pior, estéril. E aí ele confirma que ela vai ter um filho. E diz para o Zacarias, e você vai perder a fala, porque não, duvidou daquilo que eu disse. O que ele disse, na realidade, não foi ele que disse. Ele falou em nome de Deus. Ele é um mensageiro de Deus. E o fato é que realmente a mulher de Zacarias engravida dele, e 6 meses depois, portanto ela já está grávida de 6 meses, faltam 3 meses para ela dar à luz, o Gabriel vai a uma moça, a uma jovem, e anuncia a essa jovem que ela encontrara graça plena diante de Deus. E que ela tinha sido escolhida para ser a mãe do Salvador. E que Deus a convida para ser a mãe do Salvador. Deus está querendo saber se ela aceita essa missão. Aí ela conversa com o anjo e tudo. Mas como se dará isso? Eu não conheço o homem, como é que vai ser? Embora ela esteja prometida em casamento, não é? Esteja noiva.
já pertencia ao noivo dela, que se chamava José. José, descendente de Davi. Então ela diz assim, mas como... Aí o anjo explica. E conta para ela, para Maria, o nome da moça é Mariam, não é Maria? Conta para ela que a prima dela, quer dizer, a parenta dela, chamada Isabel, está grávida de 6 meses. Maria fica sabendo da gravidez de Isabel pelo anjo, que ela não sabia disso. Ela morava a 150, quase 150 quilômetros de distância de Isabel. Isabel morava nas colinas, nas montanhas de Judá, lá no sul. E Maria morava num brejo seco no norte, num lugar chamado Nazaré, que ganhou a história na palavra daquele Natanael. E de Nazaré sai algo bom? Muito bem. Então, aí o anjo diz para ela, a tua parenta, e eis que a tua parenta, aí ele explica o que vai acontecer com ela. O Espírito de Deus virá sobre ti e tu te tornarás mãe e o menino que nascerá de ti será chamado Filho do Altíssimo, porque é o Espírito de Deus que virá sobre ti, para te transformar numa mãe. Aí ela aceita, ela diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela se põe inteiramente à disposição de Deus. A partir daí, a vida dela é de Deus. Faça-se nela o que Deus quiser. Por isso é que nós dizemos que Maria é a mais perfeita discípula da palavra. Exatamente por isso. Porque ela se abandona inteiramente em Deus, mesmo não entendendo a vontade de Deus. O que Deus quer dizer, ela vai entender com o tempo, mas não naquele momento, porque ela é tão humana como qualquer um de nós. Então ela precisava entender humanamente o que ia acontecer e depois, afrontando todos os problemas que decorriam daquilo, ela disse sim à vontade de Deus. O sim de Maria foi absolutamente fundamental para a história da humanidade. Porque se ela não tivesse aceito o convite de Deus, Jesus não teria vindo. E se não vindo Jesus, não teria havido a salvação. Portanto, o sim de Maria é absolutamente fundamental. Ela sabe que a parenta está grávida, vai para a casa da parenta, fica lá 3 meses. A criança de Isabel nasce e ela vai embora. Não se fala mais de Maria nesse episódio. Mas quando nasceu a criança, aí passados 7 dias, era preciso, pela lei, fazer 2 coisas. Como era um menino, circuncidá-lo, porque ele pertence à antiga lei. Segundo lugar, era preciso dar um nome para ele. Ora, como o pai estava mudo, não falava nada, a mãe disse que o nome da criança seria João, Yohanan. Aí a vizinhança, as fofoqueiras de plantão, disseram que isso não era possível, porque não havia ninguém com esse nome na família dela. Aí o Zacarias, que estava mudo, não falava nada, e era o pai, e competia ao pai dar nome à criança. Ele começa a agitar-se e pede uma tablita. E lá manda uma tabuinha para ele, e ele com um estilete, ele escreve na tablita, que era o meio de comunicação anterior, não tinha nada, não tinha celular, não tinha coisa nenhuma para escrever, ou então para dizer o que era. Ele escreve lá, o nome da criança é Yohanan, quer dizer, João, como a mãe tinha falado, porque esse era o nome que o anjo tinha dado. Então, a criança passa a ser o João. E quando
E quando ele diz que o nome vai ser João, aí a língua dele desata. E ele começa um cântico muito famoso, chamado Benedictus, que lá para o meio, em que ele canta o louvor de Deus, exalta Deus por tudo de bom que Deus havia feito. Aí ele se volta para o filho e diz assim: e tu, menino, serás chamado de profeta do Altíssimo. Tu serás chamado profeta do Altíssimo. O texto indica, São Lucas indica, que isso aqui está em Lucas, capítulo 1, versículo 76. Ele indica exatamente isso, que Zacarias estava cheio do Espírito Santo. E ele começa a falar com as palavras do Espírito Santo, quer dizer, o Espírito Santo é quem inspira essa palavra. Então, quando ele se volta para o filho, ele diz: e tu, menino, serás chamado de profeta do Altíssimo, e irás adiante do Senhor, a fim de preparar o caminho para ele. Tu irás adiante como profeta. Então, para sintetizar isso, 400 anos depois de Malaquias, que havia profetizado que viria um mensageiro, que esse mensageiro seria, como Isaías tinha dito, aquele que diria, não é? Abrir no deserto os caminhos do Senhor. Quer dizer, o mensageiro vai dizer, vai gritar, abrir no deserto os caminhos do Senhor. Agora, Zacarias, pai de João, diz para ele: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor, abrindo-lhe os caminhos. Portanto, foi para isso que veio João, para abrir os caminhos do Senhor. E tanto assim foi que ele se formou, e aí, que é o evangelho que se vai ouvir no domingo, nós vamos ouvir São Mateus dizer o seguinte, no capítulo número 5. Não, no capítulo 5 não. Deus me livre. Deixa eu ver aqui. Capítulo 3. 1 ao 12. Naquele tempo, João Batista, ele se transformou no Batista. Ele foi para o deserto e batizava as pessoas. Foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. 3º capítulo. Aí, logo a seguir, a respeito de João, diz Mateus, num adendo, a respeito de João, o profeta Isaías tinha dito o seguinte: eis a voz que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, abram as estradas para ele. Portanto, aquele mensageiro de que falava a profecia de Isaías, e que foi repetido em Malaquias, só que Malaquias é um nome para ele, disse que seria Elias. Aquele mensageiro aparece agora. De João, o profeta Isaías, diz o evangelista, tinha dito: ele é a voz que clama, abrir no deserto os caminhos do Senhor, exatamente como Isaías havia profetizado. Portanto, João veio para ser exatamente o profeta de Deus Altíssimo. Por isso nós podemos dizer com segurança que João é, na realidade, o último dos profetas. Porque ele veio preparar o caminho do Senhor, mas o caminho iminente. O Senhor já estava para chegar, aliás, já tinha chegado. Só que ninguém sabia. Então, lá do Antigo Testamento,
até o início do Novo Testamento, quer dizer, do Evangelho de São Mateus, transcorreram-se muitos e muitos anos. E aquilo que foi anunciado lá atrás veio se concretizar em João Batista. Por isso, João Batista é a segunda grande figura do tempo do Advento. Ele aparece agora e provavelmente aparecerá depois. E o Advento tem 3 grandes figuras. Primeiro é Isaías, todo dia, porque o Advento é espera, então o Novo Testamento não se fala de Jesus. Quer dizer, de Jesus tem que se falar sempre, como nós fizemos aqui, mas ele está sendo esperado. Então Jesus ainda vem, mas ainda vem sendo precedido por aqueles que são os profetas que vinham antes dele, para marcar a chegada dele, que vai se dar no Natal. Então, o grande profeta que anuncia a chegada dele, abrir no deserto os caminhos do Senhor, é João e João Batista. E Mateus, então, passa a descrever a figura de João Batista, como é uma figura profética. Ele chamava a atenção de todo mundo pela rigidez do seu caráter, pela sua expressão facial. Era um homem com cabelos compridos. Na realidade, ele pertencia a uma seita chamada dos Essênios, e que viviam uma vida de absoluta pureza diante de Deus. Nada os contaminava. Nesse texto que nós ouviremos no domingo, está lá escrito que ele comia só mel e gafanhoto. Ele vivia das coisas da terra para estar inteiramente voltado para aquilo que Deus queria que ele fizesse. E quando, posteriormente, quer dizer, Jesus já apareceu e Jesus está trabalhando, alguém chegou, os mensageiros de João Batista, que estava preso, foram lá perguntar a Jesus se ele era realmente o Messias esperado. Levaram eles foram como embaixadores de João, que está preso, João Batista, e vai morrer na prisão. Mas antes disso, ele manda perguntar a Jesus se ele é efetivamente o Messias. Aí Jesus diz: ide e dizei a João, os cegos veem, os coxos andam, os paralíticos ficam em pé, os surdos ouvem, os mudos falam, as pessoas são todas curadas, quer dizer, dos seus pecados, os mortos ressuscitam. Tudo que Jesus já havia feito. E que era consoante todas as profecias que haviam sido ditas. Principalmente as de Isaías. Tudo que Isaías havia predito estava acontecendo com Jesus. Vai e digam a João. Aí, quando eles vão embora, Jesus se volta para o povo e diz: quem é que vocês foram procurar no deserto? Um caniço que balança ao vento? Uma palha seca? Não, vocês foram lá procurar, vocês ouviram um homem e não deram ouvidos a ele. E esse homem era João. Aí ele faz um rasgado elogio de João Batista. Jesus faz um rasgado elogio de João Batista, dizendo exatamente que ele era daquelas pessoas nascidas de mulher, dos homens nascidos de mulher, nenhum era maior do que João Batista. Nenhum. Referindo-se ao Antigo Testamento. Mas ele, João, é menor do que qualquer um dos nascidos agora, quer dizer, aqueles do Novo Testamento. Porque eles são os filhos diretos de Deus por Jesus, com Jesus e em Jesus. E Jesus é mais. Daí ele ter dito isso. Vocês foram ver um caniço que balança ao vento? Não. Vocês foram ver o homem que falou de todo mundo. Porque nós esperamos Elias. Elias já veio e se chama João Batista. Lembram-se que Malaquias tinha dito que quem viria na frente era Elias? Tanto que na outra passagem que Jesus pergunta aos seus discípulos na estrada de Cesareia de Filipe: quem é que o povo diz que eu sou? A resposta é: uns dizem que tu és João Batista. João Batista tinha acabado de morrer. Outros dizem que tu és Elias, ou Jeremias, ou então um profeta.
Quem é que eles referem? Elias. Por quê? Porque Elias tinha sido citado na profecia de Malaquias, como sendo aquele que viria antes do Messias. Como não viam em Jesus o Messias, mas ele podia ser o Elias. Pois Jesus vai dizer que o Elias já veio. O Elias era João Batista. Portanto, aí está João Batista, a grande figura do Antigo Testamento. E para encerrar, a partir de João Batista, nesse tempo do Advento, é para dizer apenas que o Advento, ele começou no domingo passado, que correspondeu ao último domingo de novembro. Mas não é porque fosse o último domingo de novembro, é porque era o domingo mais próximo, quer dizer, anteriormente mais próximo do dia 30 de novembro. O dia 30 de novembro, o último dia de novembro, marca a festa de Santo André, o irmão de São Pedro. E é justamente pela proximidade da festa de Santo André que se celebra o primeiro domingo do Advento, porque André foi o primeiro discípulo de Jesus. Foi o primeiro a viver o Advento de Jesus. E de uma maneira extraordinária também. Um dia ele está junto do mestre dele, que era João Batista, acompanhado de um outro discípulo de João. E aí João vê uma figura passando na estrada. Ele aponta para essa figura, João, assim, de longe, ele aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo, que nós repetimos na missa. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo. Ide atrás dele. Quer dizer, me deixem, eu não sou o Messias, ele é o Messias. Ele aponta para Jesus e revela Jesus para os seus discípulos. Aí esses dois vão atrás de Jesus. E Jesus, então, sentindo que alguém está indo atrás dele, para, de repente, vira-se para trás e diz assim: e aí, jovens, o que é que vocês querem? Um deles se volta, é André, esse André, um deles é André, irmão de Pedro, e diz assim: onde moras, Senhor? Aí Jesus faz um gesto para eles: venham e vejam. Eles foram e passaram com Jesus o dia inteiro. E depois disso, André volta para casa, para as atividades dele, de pescador, mas vai dizer a Pedro: encontramos o Messias. Ele e o outro que estava com ele. Encontramos o Messias. André é o primeiro a reconhecer em Jesus o Messias. Aquele de que Isaías profetizara, aquele de quem Malaquias profetizara, de todos eles. Ele é o primeiro de todos. Por isso que os cristãos ortodoxos celebram muito Santo André. É uma grande festa, na Grécia, por exemplo, é uma grande festa. E ele é chamado, em grego, protóclitos, que quer dizer o primeiro discípulo. O primeiro discípulo, aquele que primeiro seguiu Jesus. Ele não foi chamado nesse dia, ele foi atrás de Jesus. Alguma coisa o impeliu. A palavra de João Batista: eis o Cordeiro de Deus. Mas, opa, eis o Cordeiro de Deus, ele podia seguir por outro caminho? Não. Alguma coisa dentro dele o impeliu para Jesus. Então, André, na realidade, vivia um advento. Ele estava vivendo o advento, ele vivia esperando a chegada do Messias, até que lhe foi indicada a pessoa que era o Messias. E ele não deu as costas, ele não seguiu pelo caminho contrário, ele foi atrás do Messias. Ele aguardava com tanta ansiedade a chegada do enviado de Deus que vinha salvar a humanidade. Ele não tinha noção dessas coisas ainda, como teria depois, a ponto de, no fim da vida, dar a sua vida em nome de Jesus.
Pois muito bem, ele simplesmente acreditou que ali diante dele estava passando o Messias e foi atrás. E recebeu do Messias o seguinte convite: vem e vê. Ele foi, viu e achou. E tanto teve mais certeza de que tinha ouvido o Messias, tinha convivido com ele, tinha passado aqueles momentos com ele. Imaginem o que não deve ter acontecido no interior desse homem, que queria, porque queria, a chegada do Messias. Que advento maravilhoso foi para ele essa vivência daquele dia. Ainda não tinha sido o Natal dele, mas o advento de André. O advento de André é esse, é a expectativa da chegada do Messias, mas a concretização dessa chegada, a concretização no coração dele, na mente dele. Ele foi atrás de Jesus porque reconheceu nele efetivamente o Messias. Por ter ouvido, porque acreditava no fundo do seu coração de que o Messias ia chegar, de que o Messias estava ali. Quando João, o grande mestre dele, aponta Jesus e diz: ide atrás dele. É a ele que vocês devem seguir, não a mim. Eu vim apenas como profeta dele, como mensageiro dele. Eu não sou a luz, ele é a luz. Ide atrás dessa luz, para vocês, vendo a luz, viverem na luz e viverem a luz, para serem luz também. É isso que nós estamos ouvindo hoje, ao celebrarmos o advento outra vez. Devemos passar esse tempo nessa expectativa da chegada, mas aprofundando mais o nosso conhecimento dessas coisas, como procuramos fazer hoje. Nada é por acaso. Tudo tem um princípio, um meio e um fim. O princípio é o anúncio da chegada, o fim é a chegada. Agora, o meio, nós. Nós é que temos que estar no meio disso, para recebermos com o coração aberto, como o de André, a chegada de Jesus no nosso coração. E assim, vamos viver a segunda semana do Advento, na esperança de podermos avançar na nossa caminhada na terceira semana a seguir. Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude ao longo desta semana a vivermos este momento de advento e fazer com que ele se instale em nós, para que nós possamos levar conosco o Cristo Jesus de Deus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecados, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Tchau.